Preso em flagrante o suspeito de matar o atual ex-namorado da ex-companheira dele. Edivando armou uma emboscada para Ricardo. Segundo a polícia, o levou até a casa dele e atacou até a morte. O corpo do Ricardo foi encontrado debaixo de uma mesa de bilhar. Não muito longe dali estava o assassino que foi preso pela polícia. Veja só. As buscas no local do crime. A frieza de um assassino e o corpo escondido na mesa de bilhar. Edivando nunca aceitou o fim do relacionamento com Devanir. Ela mora nesta casa em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. Há menos de um mês, começou a namorar o Ricardo. A Delvani e o Edivando ficaram juntos por cerca de 1 ano e meio. Ela contou que no início o relacionamento era bom. Ele se demonstrava um homem trabalhador, dedicado à família. Os dois não chegaram a ter filhos. Inclusive, a Delvani tem filhos de outro relacionamento. Ela é até avó. Então, segundo ela, o Edivando sempre respeitou toda a família. Mas com o passar dos meses, ela percebeu que ele não era nada daquilo que se demonstrou no início do relacionamento. Na verdade, Edivando mostrou que era um homem violento, muito ciumento. Ela não aguentou mais passar por essa situação. Decidiu colocar um ponto final no relacionamento. Pediu que Edivando saísse aqui da casa. Ele, a princípio, não aceitou. Disse que iria mudar, queria voltar, reatar o relacionamento. Mas ela estava decidida. Foi aí, então, que ele saiu daqui e foi morar em um bairro próximo. A Delvani, durante esse tempo, acabou conhecendo o Ricardo, um morador também aqui do bairro. Os dois começaram a se relacionar, apenas 2 semanas juntos. E Edivando logo descobriu esse novo relacionamento. Ele não aceitou. Segundo Delvani, a todo momento mandava mensagens com ameaças de morte. Dizia que não iria aceitar que ela tivesse um novo relacionamento. Quando ela ameaçava ir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência de ameaça, ele logo mudava. Mandava mensagem dizendo que também estava com uma outra pessoa, que estava feliz e queria que a Delvani fosse feliz também. Ela contou que durante todo esse tempo foi assim. Ela não chegou a presenciar nenhuma vez uma ameaça do Edivando contra o Ricardo, mas contou que naquele dia essa ameaça aconteceu aqui na frente. Mas logo depois, Ricardo pensou que havia acabado e que os dois se tornariam amigos, o que de fato nunca aconteceu. O que ela relata para a polícia é que durante todo esse tempo em que estava com o relacionamento terminado com o Edivando, sofreu ameaças dele e pressão psicológica. A princípio, ele tinha falado dessa situação que não tinha ciúmes da ex-companheira, mas após assumir o crime, ele realmente confessou que foi os ciúmes. O jeito truculento do assassino já corria pela vizinhança. Mesmo assim, Ricardo frequentava a casa da namorada normalmente. Jamais imaginou que Edivando seria capaz de cometer um crime. O perfil dele é de uma pessoa muito agressiva. É uma pessoa que já era conhecida na região por ser bastante temido, ameaçava os vizinhos. Inclusive, a gente já começou outras investigações que ele já tinha agredido a ex-companheira e continuava a ameaçá-la. Ela relatou que ele sempre estava ameaçando ela, ligando para ela, na verdade, de madrugada, e falando que iria matar o Ricardo. E foi justamente em frente à casa de Devanir que a briga começou. De acordo com a polícia, o Edivando veio até a casa da ex-mulher para entregar um presente para o neto dela. Quando ele chegou aqui na porta, ela percebeu de lá de dentro que ele estava aqui na frente. Ela pediu que ele fosse embora. Como ele continuou aqui, ela pediu que a filha dela viesse atender o Edivando aqui do lado de fora da casa. A filha veio caminhando até aqui para falar com ele. Isso tudo porque a ex-mulher não queria ter contato nenhum com o Edivando. Quando a filha dela chegou aqui na porta para conversar com ele, se deparou com a seguinte cena. O Ricardo vinha daquela direção. Ele acabou encontrando o Edivando aqui na porta. Os dois começaram
a discutir. O Ricardo perguntou o que ele estava fazendo aqui. Disse que não queria mais que Edivando viesse até a casa da agora atual mulher dele. O Edivando disse que não queria mais nada com ela, que veio apenas entregar um presente para o neto dela. Mas o Ricardo não acreditou nessa história. Pessoas que estavam por perto tentaram acalmar. Foi aí que ela decidiu sair. Aqui da porta, pediu que os dois parassem com aquela discussão de vez. Foi aí que o Edivando decidiu ir embora. Mas antes disso, fez um convite para o Ricardo. Disse que ficaria tudo bem, que os dois seriam até amigos e acabou convidando o Ricardo para ir com ele até a casa. Disse que os dois iriam apenas conversar. Edivando ainda contou para Ricardo que já estava com uma outra mulher e que atualmente torcia para o relacionamento da ex-mulher com o Ricardo. De acordo com as testemunhas que estavam aqui no local, o Ricardo acreditou nessa história e os dois saíram juntos daqui. Os dois homens seguiram então até a casa de Edivando. Era uma emboscada. A princípio, parece que ele premeditou isso, né? Ele não estava com as suas características normais, que ele sempre usava bigode e chapéu. Inclusive, uma das testemunhas alegou que isso poderia até ter sido premeditado, porque hoje, na data de ontem à noite, ele estava sem bigode e sem chapéu. Segundo testemunhas, o crime aconteceu horas depois dos dois terem saído da casa da Delvani. Foi da seguinte forma: o Ricardo e o Edivando chegaram aqui na casa dele. A gente repara que é uma casa grande, porém várias pessoas moram aqui, ou seja, essa casa não é só do Edivando. Ele mora exatamente aqui, ó. Inclusive essa porta está fechada, o outro acesso ali está aberto, mas essa aqui está fechada. As testemunhas contaram que os dois chegaram, entraram na casa, ficaram conversando. Depois de alguns minutos, eles saíram. As testemunhas perceberam que o Ricardo ficou sentado aqui nessa cadeira. Quando ele entrou na casa, ele estava bem, estava consciente, conversando. Porém, quando saiu, ele parecia desnorteado, como se tivesse desmaiado. Sentou aqui na cadeira com a cabeça baixa. Então, ninguém conseguia entender o que havia acontecido. O fato é que o Ricardo não estava bem. Mesmo assim, ninguém quis se intrometer. O Edivando saiu aqui da casa e chegou a perguntar para os moradores e pessoas que estavam até do lado de fora se o Ricardo estava incomodando alguém, se ele havia feito alguma coisa. As pessoas disseram que não, que inclusive ele estava aqui sentado, que não conversou com ninguém e que as pessoas achavam até que ele havia desmaiado, que ele não estava bem. Só que mesmo assim, ainda de acordo com as testemunhas, com o depoimento que foi dado lá na delegacia, o Edivando entrou na casa, logo em seguida saiu daqui com aquele pé de cabra, com aquela ferramenta. Logo, em seguida, sem falar nada, sem dar tempo do Ricardo reagir, ele começou a golpeá-lo. Foram 2 golpes com ele ainda sentado aqui. Logo em seguida, o Edivando acabou pegando a vítima pelos braços, deixou aqui no chão e deu mais um golpe. Depois disso, os vizinhos, as pessoas que estavam por perto, muito assustadas, pediam calma, pediam que ele parasse. Ele começou a ameaçar a todos. Olhou em volta e disse que quem contasse para a polícia ou falasse algo para quem chegasse aqui e perguntasse, ele iria matar também. Então todos ficaram com medo. Sem saber o que o Edivando iria fazer, ninguém chamou a polícia. Por quê? Ele continuava aqui. Até que os vizinhos perceberam que o Edivando se preparava para sair de casa. Quando eles viram ele caminhando até o portão, eles logo iriam socorrer o Ricardo. Porém, o Edivando retornou. O Ricardo estava caído aqui. Segundo a polícia, nessa altura já estava morto. O Edivando pegou o corpo, arrastou até debaixo aqui dessa mesa de bilhar. Parecia que ele queria esconder o corpo. Deixou aqui, repetiu que ninguém contasse para a polícia. Em seguida, ele saiu como se nada tivesse acontecido. Segundo testemunhas, Edivando saiu daqui depois de matar Ricardo e foi direto para um bar. A polícia foi chamada. Pouco depois, Edivando foi preso em flagrante num bar da região.
Ele foi encontrado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Aqui eu faço as homenagens aos nossos investigadores e militares, com um comportamento totalmente frio, né? O que causa espanteza, que minutos atrás ele tinha matado uma pessoa. O suspeito foi levado imediatamente para a delegacia e demorou para confessar o que fez, apesar de todas as provas e das testemunhas ouvidas no local. Aqui na delegacia, Edivando, a princípio, tentou negar o crime. Disse que Ricardo tinha se machucado sozinho, que não viu, na verdade, o que havia acontecido na porta da casa dele. Mas o que Edivando não sabia é que o delegado já tinha ouvido 2 testemunhas essenciais na investigação. A primeira delas contou para a polícia que, depois que ele passou na casa da ex-mulher, saiu de lá, conversou com um amigo. Disse para esse amigo que iria levar Ricardo até a casa dele, conversar com ele, fingir uma amizade e que depois iria matá-lo. Essa testemunha foi ouvida aqui na delegacia. Por medo, não quis revelar a identidade dela. Pediu proteção à polícia. Já a segunda testemunha também foi essencial. Na verdade, ela presenciou o crime. Essa pessoa contou que estava na porta de casa quando viu o momento exato em que o Edivando, com uma barra de ferro, começou a golpear o Ricardo, sem que Ricardo reagisse. Ele parecia estar desnorteado, desmaiado quando foi atacado pelo criminoso. Com esses depoimentos aqui na delegacia, o delegado não tinha dúvidas da autoria do crime. Depois de alguns minutos, Edivando acabou contando a verdade. Disse que acabou matando o Ricardo porque foi ameaçado por ele. Depois acabou confessando que cometeu o crime por ciúmes da ex-mulher. Num primeiro momento ele negou o crime, ele disse que o Ricardo estava na casa dele e que ele teria caído da cadeira. E somente isso, que ficou desesperado e fugiu da casa. Mas os depoimentos das testemunhas, que inclusive tiveram medo, né? Esses depoimentos foram essenciais para derrubar essa versão dele? Foram muito essenciais. As testemunhas que aqui estiveram na delegacia comprovaram que ele realmente deu os 2 a 3 golpes de barra de ferro na vítima Ricardo. Mesmo com a prisão do Edivando, a polícia continua na investigação. Por quê? A arma usada no crime ainda não foi encontrada. As testemunhas disseram que o Edivando se livrou dessa barra de ferro assim que cometeu o crime. Por isso, o delegado vai até o local agora e nós vamos acompanhar essa ação da polícia para tentar encontrar essa arma. Dessa forma, o delegado vai conseguir de vez entender como tudo aconteceu. Nós acabamos de chegar no local do crime. O doutor já está logo ali à frente com o investigador, porque eles vieram procurar a arma usada no crime. Até agora eles não tiveram acesso. O doutor chegando perto ali, é como se fosse um pé de cabra, uma ferramenta. Ah, tem marca de sangue aí, doutor, já? Parece. Agora a pia está suja de sangue também, doutor, pelo que parece? Disseram que ele tentou se limpar, né, antes de sair de casa? Foi nesse tanque que as testemunhas disseram que ele tinha se lavado. E pelo próprio interrogatório dele, ele disse que tinha deixado o pé de cabra perto do tanque, embaixo de uma escada. E realmente está batendo aqui, ó. A gente vai apreender agora e vamos requisitar uma perícia. Foi encontrado, então, pelo doutor aqui o que teria sido usado para a morte. E o que chama a atenção também, a frieza desse crime, é que, quer ver, o Adriano Freires vem comigo aqui para a gente poder mostrar, que cada detalhe chama a atenção. O principal deles foi o local onde ele deixou o corpo, né? Porque depois de cometer o crime, ele deixa o corpo aqui, debaixo dessa mesa de sinuca. Então, segundo a polícia, ele trouxe para cá e simplesmente saiu de casa como se nada tivesse acontecido. É como se não tivesse matado uma pessoa e como se a polícia não fosse encontrar também. Mas os vizinhos já tinham presenciado. Obviamente, eles estavam com medo de falar, mas indicaram para a polícia onde estava e o corpo estava exatamente aqui. Lembrando que a cadeira onde ele estava sentado e foi golpeado lá fora é essa que está em cima da mesa de sinuca. Ou seja, a sangue frio em plena luz do dia, na frente de todos os moradores, todos os vizinhos. Isso aqui é uma casa onde moram várias pessoas, então o Edivando não morava sozinho aqui. Inclusive tem crianças aqui nesse local.
Só que ele não poupou ninguém, não poupou a vítima e também ninguém de presenciar este crime, essa tragédia que marcou de forma trágica a população aqui deste bairro de Caraguatatuba. Edivando será encaminhado a um presídio. Devanir agora está com medo. Ela teme o pior, caso o ex fique em liberdade novamente.